Magnésio e ansiedade. Será que o magnésio funciona para esse tratamento? Como que essa substância age no nosso cérebro? Qual o tipo de magnésio mais indicado? Qual que é a dose? E quais os riscos e efeitos colaterais que você tem que tomar cuidado ao ingerir essa substância? É sobre tudo isso que eu vou falar no vídeo de hoje aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador do canal Saúde da Mente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre magnésio e ansiedade, a gente vai tentar responder aqui essas 4 perguntas: o que ele é, como ele age, qual que é a eficácia, as doses para ansiedade e os riscos e efeitos colaterais relacionados a essa substância. Mas antes de começar, eu peço para você que não é inscrito aqui no canal de se inscrever e ligar aqui o sininho de notificações para receber as mensagens aí de quando nós lançarmos vídeos. São lançados 2 vídeos por semana falando de vários assuntos sobre neurociência, psicologia, psiquiatria, comportamento humano, dando dicas e falando sobre quadros que podem estar afetando aí a nossa qualidade de vida. Bom, então vamos lá. O que é o magnésio, né? O magnésio, ele na verdade é um mineral. Ele é um mineral essencial para o corpo e ele participa de mais de 300 reações químicas no corpo. Então ele é fundamental para mais de 300 reações químicas no corpo. O magnésio ele é uma substância extremamente importante para que o nosso corpo consiga se manter bem e enfrentar os desafios do dia a dia. E existe alguns estudos demonstrando que em populações ocidentais, ou seja, europeus, americanos, nós aqui no Brasil, existe uma deficiência de magnésio. Então existem alguns estudos demonstrando que nós estamos consumindo menos magnésio do que o ideal. Mas vamos tentar entender o que isso gera de fato no nosso corpo, né? Então, como é que o magnésio age no corpo? Claro, ele age em 300 reações, mas no nosso cérebro, né? Que é importante para o nosso humor, é importante para a ansiedade. Como é que o magnésio atua? O magnésio, né, na verdade, o que atua é o cátion do magnésio, que é o Mg2+, né? Ele atua na membrana do neurônio e na membrana do neurônio ele atua em alguns receptores específicos que ele faz 2 ações, né? Ele diminui a ação do glutamato e ele potencializa a ação do GABA. Bom, vamos entender então o que cada uma dessas coisas faz. Então ele diminui a ação do glutamato e aumenta a ação do GABA. O glutamato e o GABA, eles funcionam como se fosse uma balança. O glutamato ele é um neurotransmissor excitatório. Ele é importante para que o neurônio conduza o impulso numa velocidade muito boa, muito alta, né? E isso é muito bom para a gente conseguir ter memória, ter cognição, conseguir ter velocidade de raciocínio. Só que se o glutamato estiver muito alto, ele é tóxico para o neurônio e ele gera um estado de muita irritabilidade, de um alerta que não para e muita ansiedade. O GABA tem um efeito totalmente oposto ao do glutamato, então um é oposto ao outro. O GABA é um neurotransmissor inibitório, então quando o GABA age, ele diminui a velocidade de comunicação entre os neurônios e a gente sente uma sedação, uma diminuição de ritmo, um estado de relaxamento. Na ansiedade, uma das hipóteses é que existe um desbalanço, né? Que existe muito glutamato para pouco GABA. E o magnésio, ele é um íon, né? Ele é um cátion que ele atua exatamente nesse mecanismo que equilibraria essa balança aí para favorecer a pessoa que sofre com ansiedade. Ele diminuiria a excitação do glutamato e aumentaria a sensação de relaxamento que o GABA poderia dar. Então, pelo mecanismo de ação dele no neurônio, ele teria um bom perfil, né? Ele seria um ótimo candidato a ter uma ação importante para a ansiedade, né? Vamos ver se isso de fato acontece.
o que a gente vê aqui? A gente vê alguns estudos com magnésio. Então, por conta disso, foi estudado, né, o magnésio e a ansiedade. O que a gente sabe é que existe uma associação, né, uma associação entre aumento de ansiedade, aumento de sintomas de ansiedade, ele está associado, a gente não sabe qual que é a relação, mas eles estão associados, a gente não sabe qual que é a causa e qual que é o efeito. Então, o aumento de ansiedade está associado a uma diminuição de magnésio no nosso sangue. A gente não sabe exatamente por que isso acontece, mas isso é observado tanto em animais quanto em pessoas, né? Estados de mais ansiedade fazem a gente eliminar magnésio, né? Mas vamos ver se a gente suplementando magnésio, ou seja, a gente dando magnésio para a pessoa, se isso melhora a ansiedade. Na verdade, não tem tantos estudos sobre isso, né? Digamos, a revisão seria uma coletânea de vários estudos, né? Mais recente sobre isso é de 2017, ou seja, ela não é tão recente assim, né? Não é tão fresca, né? Mas é uma revisão que observou quais são os estudos, né? Eles fizeram um levantamento de todos os estudos que tem com a pessoa, a gente dando magnésio e observando se as pessoas com ansiedade melhoram ou não. E aí eles observaram 8 estudos, eles acharam 8 estudos, é um número relativamente pequeno ainda de estudos, né? Para a gente chegar a uma conclusão. E desses estudos, 4 tiveram um resultado positivo, os outros 4 tiveram resultados neutros, não se diferenciaram do placebo, né? Então, 4 estudos tiveram um resultado positivo. Só que qual que é o problema, né? Nesses estudos, quando o pesquisador foi dar o magnésio para as pessoas, eles não deram magnésio puro, deram magnésio numa mistura com outras substâncias, com outras vitaminas. Então a gente fica meio sem saber se o que levou à melhora foi o magnésio ou foram as outras vitaminas que estavam presentes. De qualquer forma, o que a gente sabe aí a partir desses estudos? Que nos estudos que melhoraram, o magnésio utilizado foi o lactato de magnésio. Então, assim, nós temos várias formas de magnésio. Tem mais de uma dezena de formas de magnésio aí no mercado como suplementos, né? Nesses estudos que obtiveram melhora, eles usaram lactato de magnésio. E qual foi a dose que foi utilizada nesses estudos? Foi uma dose que variava mais ou menos entre 190 a 300 miligramas por dia. Então, com base nesta revisão, que é a revisão mais recente sobre esse assunto, o que a gente pôde observar é que, aparentemente, o lactato de magnésio, nesta dose de 190 a 300, né, a maioria estava próximo de 300, parece que tem um efeito maior do que o placebo para ansiedade. Só que qual que é a questão? Eles observaram, os indivíduos que foram estudados, eram indivíduos com uma ansiedade, né? Uma ansiedade leve ou moderada. Então, o que a gente pode dizer é que o magnésio, né, o lactato de magnésio, pelo que a gente sabe, os outros a gente só não tem informação, então não dá nem para afirmar que sim nem que não, mas a gente sabe que o lactato de magnésio parece que ajuda numa melhora para indivíduos que têm uma ansiedade leve a moderada. Não é uma evidência muito forte, ou seja, não tem como a gente pegar e recomendar fortemente o magnésio por conta disso. Existe assim, olha, pode ser que ajude, e ajude em casos onde não existe uma gravidade, não existe um tempo muito prolongado, a pessoa não está muito impactada. Então, para essas pessoas, o magnésio pode ser uma alternativa aí para tentar potencializar o tratamento. Ok? Mas assim, será que tem algum risco entre a gente usar o magnésio? Não, né? Será que todo mundo pode tomar? O que é interessante, né? É que existe uma recomendação de que adultos, né? Existem várias faixas etárias, mas para adultos a gente não passe de jeito nenhum, né? Então o máximo para adultos é de 350 miligramas por dia. Então isso é importante a gente entender. Esta é a dose máxima recomendada pela maioria das
instituições de pesquisa, né? A escola americana, né? A Academia Americana de Medicina recomenda essa dose máxima para adultos, 350 miligramas por dia. Então, caso você opte pelo magnésio, e eu sempre recomendo que isso seja feito sob supervisão médica, nunca passe desta dose, ok? Apesar de ter essa recomendação, a gente sabe que o magnésio ele é seguro até a doses muito altas. Porém, a gente sabe que existem sim pessoas que, usando uma dose muito alta ou pessoas que têm comprometimento renal, elas podem ter uma intoxicação, né? Uma intoxicação por magnésio. Então ele é considerado seguro, ele tem poucos efeitos colaterais nesta dose, mas pessoas que têm problemas renais ou que utilizam doses muito altas, eles podem ter uma intoxicação por magnésio. E quais são os sintomas, né, dessa intoxicação? A pessoa ela pode ter uma queda importante de pressão, a pessoa ela pode ter digamos, uma fraqueza muscular, porque o magnésio ele tem um perfil relaxante, né? Então a pessoa ela tem uma fadiga muito intensa, e às vezes até ela não consegue se mexer. O magnésio ele é muito importante para a condução do músculo cardíaco, então a pessoa pode ter alterações no ritmo cardíaco muito intensas, né? Então alterações cardíacas importantes, e em casos muito graves isso pode levar a uma parada cardíaca, né? Isso é muito raro acontecer, mas é importante a gente entender que o magnésio não pode ser tomado numa dose ilimitada, então nós temos que ter cuidado, e eu recomendo que você faça isso sob supervisão médica, mas nunca, jamais passar desta dose, que é uma dose bastante segura, né? Está associada a pouquíssimos efeitos colaterais, e se você tiver problema renal, você tem que ter um cuidado extra para ingerir magnésio. Talvez seja interessante você começar com uma dose menor ainda. É bom saber que o magnésio, apesar de ser um mineral, dele virar um cátion no sangue, ele interfere na absorção de algumas medicações e ele pode interagir com alguns remédios, né? Então, o que a gente sabe é que alguns antibióticos, algumas medicações para pressão e alguns diuréticos podem ter uma interação relativamente arriscada, né? Então tem alguns antibióticos que são vários tipos, mas alguns você tem que ter um intervalo entre o antibiótico e a tomada do magnésio, senão o magnésio vai diminuir a absorção. Remédios para pressão tem que tomar cuidado, porque o magnésio diminui a pressão, então talvez tomando junto com o remédio você tenha uma queda muito intensa de pressão. E os diuréticos podem fazer com que a pessoa perca muita água pela urina, ela desidrate e o nível de magnésio no sangue suba muito intensamente, isso levar a uma intoxicação. Por isso que, se você estiver usando outras medicações, é muito recomendável que você consulte antes o seu médico de uma forma preventiva, e não tomar magnésio por conta, ok? Por conta desse risco de interagir com antibióticos, medicações para pressão e diuréticos principalmente. Resumindo, quando que a gente pode dar o magnésio, né? Quando que eu uso na minha prática clínica? A ideia é que para pessoas que provavelmente tem uma ingesta muito deficiente de magnésio, tem algum problema digestivo, ou estou num quadro depressivo, num quadro ansioso com muita perda de apetite, né? Então a alimentação dela já não está boa. E então aí a gente acaba fazendo às vezes uma complementação de magnésio, sempre se não tiver esses outros comemorativos aqui, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque o magnésio ele não é tão isento disso, né? Então se ele não tiver esses fatores e tiver algo que sugira que ele tem uma deficiência de ingestão, eu sugiro a reposição de magnésio. E pessoas que têm quadros leves e no máximo moderados, mas moderados para leves, né? E que não querem tomar medicação, a gente pode colocar, que não tem nenhuma contraindicação, não tem problema no rim, não toma outros remédios, a gente pode colocar o magnésio até esta dose, junto com outras estratégias, junto com atividade física, junto com terapia cognitivo-comportamental, junto com treino de relaxamento. Isso pode sim ter um benefício. Então o magnésio
pode ser suplementado tomando esses cuidados que eu falei, e se você tiver um quadro leve a moderado, ele pode ser de fato algo que vai fazer muita diferença, vai te ajudar bastante. Se o seu quadro já está um pouquinho mais prolongado, um pouquinho mais intenso, dificilmente o magnésio sozinho vai ser uma estratégia que vai te ajudar, ok? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui o seu like e dê aqui as suas sugestões nos comentários, fala a experiência de vocês, se vocês conhecem alguém que faz uso de magnésio, se vocês mesmos já fizeram uso de magnésio. Eu sei que na internet assim, tem muita informação sobre magnésio e as pessoas afirmam as coisas sobre o magnésio com uma certeza que é invejável até, né? Porque seria muito bom se a gente tivesse tanta certeza assim sobre as coisas. Então você vai ouvir várias pessoas falando de vários subtipos de magnésio que são bons para o humor, enfim. Mas isso é o que a gente tem de evidência concreta. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é o que foi de fato estudado e o que a gente observou de tamanho de efeito, de tamanho de melhora. Mas deixa aqui os seus comentários, as suas dúvidas, suas opiniões e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.